Fala assim, em economia, às vezes o pessoal já pensa naqueles gráficos, aquela complicação toda. Necessariamente, a economia tem que ser difícil? Não, a gente não precisa falar economês, não é necessário. Mas é que a gente fala que às vezes o próprio economista tem essa mania de usar alguns termos que são muito técnicos da área. Mas a economia ela é acessível para todo mundo, então dá pra gente falar o português na economia. E dentro do agronegócio, dá pra gente falar de economia com tranquilidade ali com a pecuária? Dá pra gente falar com tranquilidade. Um exemplo assim, eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra, eu estava falando de oferta e demanda. E aí um produtor no final ele chegou e falou assim, Mariane, por que vocês têm que usar esse termo demanda? Fala consumo, que fica mais fácil para o produtor. Né? Então esse é um exemplo que demanda é um termo super técnico, né? Assim, que a gente usa muito na economia. Acaba já ficou popular também, né? Mas que ela pode facilmente ser transformada pelo consumo, por exemplo. Então quer dizer, aquele momento que eu tenho um consumo maior, é aquela demanda. É uma demanda maior. E aí o que acontece com os preços? Os preços tendem a subir. É a lógica do mercado, né? Então quanto maior a demanda, quanto maior a demanda, maior o consumo, né? Tende a ter uma alta de preço, desde que, né, é aquela balança, a oferta não acompanha. Se tiver um aumento da demanda e a oferta puxar tanto quanto, esse aumento de preços não necessariamente acontece. E aqueles momentos de safra e entre safra? Porque nós temos aí um Brasil que é um país continental. Às vezes eu tenho numa região chuva, na outra região estiagem, é seca. Esses preços, no caso a gente falando do boi, eles podem variar de região para região ou de uma maneira geral ele tem ali uma estabilidade? Sim, os preços variam e algumas regiões têm sua particularidade. Um exemplo é o próprio Rio Grande do Sul, que o preço do boi é comercializado no quilo, né? Enquanto no Brasil inteiro é arroba, no Sul é quilo. Mas, de modo geral, ainda que seja um país continental, essa sazonalidade de preços do boi, ela tende, na maior parte das regiões, a atingir o menor preço em maio, que é o auge da oferta, é o auge da safra do boi gordo. A maior parte do boi gordo no Brasil é terminado a pasto, né? Então a gente tem a maior oferta de animais por volta de abril, maio e junho. E isso, de modo geral, ele é padrão para o Brasil no comportamento de preços. Inclusive porque no boi, por exemplo, em Mato Grosso, é o maior rebanho, né? Um rebanho maior que, por exemplo, da Austrália. Então, só do estado do Mato Grosso é maior do que de um país inteiro, no caso de Austrália. E é não apenas maior que a Austrália inteira, lembrando que a Austrália é o terceiro maior exportador de carne bovina, né? Então é assim, volume de cabeça que vai dar exportação. Não é só isso. Exatamente, né? Mas é que a Austrália ela exporta mais de 60% da produção delas, enquanto o Brasil exporta apenas 20%. Essa questão também do consumo, o brasileiro também é um grande consumidor de carnes, né? Sim, é um dos maiores consumos. A gente perde para a Argentina, Uruguai e na sequência já o Brasil. Quer dizer, a América Latina tem um domínio aí de consumir a proteína, de consumir a carne. Sim, ela faz parte da cultura. Mesmo com a crise econômica, muito do que a gente viu foi que houve uma redução do consumo de carne bovina durante a crise econômica, por ser a proteína mais cara. Mas, ainda assim, quando possível, o brasileiro ele prefere migrar para os cortes, sair dos cortes do traseiro, que são os cortes mais caros, ir para o dianteiro, ir para a carne moída, ir para o músculo, ao invés dele mudar para frangos, suínos e ovos. Assim, ele tem claro que isso acontece, principalmente em épocas de crise, mas comparado a outros países, o brasileiro tem uma resistência maior a permanecer na carne bovina. E cá para nós, um músculo bem feito ali, ele é uma delícia, mas nada que substitua uma picanha, né? A gente tem uma questão no Brasil que eu acho que a gente deveria repensar o marketing. Então, por exemplo, a gente fala carne de primeira e carne de segunda. Nós somos um dos únicos países que falamos isso. É muito infeliz esse termo, carne de segunda, né? Pois é, e já que você tocou nesse assunto de marketing, vamos falar um pouquinho disso também. Como que a gente vai fazer para mudar um pouco essa imagem? Não só disso aí, mas como hoje a gente tem aí toda uma propaganda contra essa proteína animal. Sendo que nós sabemos que ela também tem esse marketing ali da proteína animal, que a carne ela tem uma série de benefícios e de repente começa a ter um grupo que apresenta só os malefícios. Mas de malefícios nós sabemos que, eu costumo dizer assim, que a água também faz mal, né? Que eu já sei de um monte de casos de gente que morreu afogada.
Não, a gente tem que mudar um pouco o discurso. Então, assim, é fato. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer parte do meu doutorado na Escócia. E lá eu fiz parte de uma equipe que mediu o quanto de gases de efeito estufa que a pecuária brasileira pode absorver. Então, se a gente efetivamente manejar a pastagem e fazer uma pecuária com bom manejo de pasto, o crescimento do pasto pode absorver mais gases de efeito estufa do que o boi emite. Então, quer dizer, o nosso equilíbrio, a nossa balança ali, a gente tem mais captura do que emissão. Isso, desde que o pasto seja devidamente bem manejado, não um pasto degradado, um pasto bem manejado. Então, tanto que a conclusão dessa pesquisa desse pessoal da Escócia é que se a demanda mundial de carne aumentar, é positivo para o meio ambiente, porque por incentivo de preço, estimula o produtor a manejar pasto e isso causa um benefício ambiental. Senhores, eu não dei um grito aqui agora de alegria de ouvir isso, porque eu estou me contendo. Mas você pode repetir, por favor? Se a demanda de carne aumentar, o que vai acontecer? Se a demanda mundial de carne aumentar, há uma tendência, é um modelo que a gente chama de equilíbrio geral na economia. Há uma tendência, pelo aumento dessa demanda, de há uma melhora de preços que incentiva o produtor a adotar determinadas tecnologias. Então, esse aumento da produção, e assim, isso sem derrubar uma árvore sequer. Então, a gente parte da premissa que não é mais possível abrir áreas. Nós não precisamos abrir áreas para aumentar nossa produção de carne no Brasil. E aí, assim, se eu comparar com outros países do mundo, que já estão nesse limite tecnológico, que já manejam pasto, eles não têm como absorver mais gases de efeito estufa. Porque eles já chegaram, por exemplo, a Irlanda é um país assim, que eles não têm como cumprir as metas pelo rebanho bovino, as metas de gases de efeito estufa. Porque eles já estão numa produtividade tão elevada que já cumpriu o papel dele. Todo o investimento tecnológico já aconteceu. Já está lá. Agora o Brasil não. O Brasil tem esse potencial imenso. Aumenta a demanda, se houver um incentivo de preço, é tudo uma lógica econômica. A gente pode absorver mais gases de efeito estufa do que emitir. A gente tem um saldo aí positivo de absorção. E quando a gente vem falando hoje dessas melhorias, entra também lá, porque a sua área, que é a questão de economia, a raça, para ver a aptidão daquele animal para ganho de peso? Sim, a raça, eu costumo falar, quando eu falo para consumidor, para quem não é da área da pecuária, é igual humano, né? Somos todos mamíferos, né? Nada melhor do que a gente se comparar. Eu tenho aquela pessoa que ela pode comer o quanto for e ela não engorda. E tem aquela pessoa que olha para a comida e engorda, né? Alguns são mais sortudos, outros mais azarados, assim. Para o boi, a gente ainda tem essa possibilidade de fazer o que o frango fez já há algumas décadas, que é olhar para esse animal que ele tem um potencial genético, então ele tem uma melhor conversão alimentar. E em relação, quando se trata dessa sazonalidade, né? Você me falou ali que maio todo mundo já sabe, é a terminação, uma oferta grande. E a gente tem ali, às vezes, algumas características mais específicas, climáticas, que foi um ano com menos chuva, um ano que a chuva cortou mais cedo, que ela se estendeu um pouco mais. Quais seriam as principais orientações? A que o produtor precisa ficar atento para ele aproveitar aquela oportunidade de mercado? Bom, isso eu aprendi hoje também. Eu estava no evento da DSM Tortuga e aí o Leonardo, que é o ATC, ele falou uma coisa que faz muito sentido. Para a diversidade climática, o produtor ele tem que ter um plano B nutricional e estratégico para essa diversidade. Porque também, se essa seca ela se estende um pouco mais, como é que ele vai manter esse animal sem perder peso no pasto, né? Então ele tem que ter uma estratégia zootécnica para isso, para que ele consiga que o animal chegue no peso na época de comercialização. E está tendo essa evolução profissional dentro da pecuária? Não é uma escolha, é uma necessidade. Então, hoje assim, não tem acordo. Não. Se a gente pegar historicamente, e aí isso é muito positivo da pecuária, é o jeito como a gente apresenta o dado, né? O Brasil melhorou muito a sua produtividade. Então, nós saímos numa produção de 2 arrobas por hectare, hoje a gente já está numa média de 4 arrobas por hectare, média Brasil, né? Mas isso, 4 arrobas por hectare ano, ainda é muito pouco. Então, é importante a gente, quando a gente fala do marketing, mostrar, olha, nós estamos avançando, nós não abrimos mais área e a pecuária está produzindo mais quilos de carne por hectare, mas nós podemos mais. Então, por exemplo, hoje a gente visitou no tour de confinamento, nós visitamos um produtor que ele está chegando em 12 arrobas por hectare ano. Então, assim, você pode triplicar essa produção
Se essa média é de 4, né, você pode, ele está com 12, então quer dizer, pode triplicar Você na pode mesma triplicar, área. a conta dele fecha, é rentável para o produtor. O que vai acontecer? Divisa de cerca dele é um produtor com pasto num estágio de degradação que o dele não está. Então ele tem um pasto dessa altura e o do vizinho está um pasto rapado. Quem fica nessa atividade? Esse pasto, os produtores que não têm manejo de pasto, que é a maior parte ainda das áreas do Brasil, ele está tendo uma rentabilidade por hectare, os dados do Integra mostram isso, de 50 a 100 reais por hectare. É muito pouco. Muito pouco. Não Isso, 50 a 100 por ano. Isso. E aí esse produtor, que já está aí da Fazenda Real, ele mostrou que a rentabilidade dele foi mais de R$ 1.100 por hectare ano. Então, a eficiência, essa otimização, esse crescimento vertical se apresenta aí. Sim, é um produtor que ele investe em tecnologia. Qual que vai ser o futuro? Né? Isso já está acontecendo na prática. Esses produtores que estão investindo mais em tecnologia, eles acabam, se não comprando o vizinho, arrendando a terra do vizinho. E aí é o que a gente fala, esse vizinho, ele deixou de ser pecuarista, ele se torna o cara que arrenda a terra. E aí o mais eficiente acaba tomando a área dele. E dentro dessa questão econômica, é muito difícil o produtor começar esse processo de gestão, esse processo de mas a minha área lá fica muito caro para recuperar. Tem jeito de fazer um planejamento? Como que fica essa complicação? Como é que ele vai conseguir administrar isso? Bom, primeiro ponto é o produtor mudar a sua cultura e ele, de certa forma, ele aceitar que a pecuária mudou, né? Se a gente pegar a mudança da pecuária, ela não é tão antiga, ela é recente, né? Ela está vindo mais para essa geração. Até 94, que a gente tinha aquele período de inflação, o boi ele era utilizado como uma reserva de valor. Então, por mais que eu investia pouco na minha atividade, com as questões inflacionárias, o meu animal valorizava no pasto e eu ganhava muito pela minha segurança com a inflação. O boi era uma reserva de ativo financeiro. Eu ganhava pela valorização do boi e pela valorização da terra. Para quem é dessa época, era como se eu estivesse pegando o meu dinheiro e investindo no câmbio. Isso. Então fazia muito sentido. Essa pecuária mais extrativista fazia muito sentido. Desde 94 isso mudou. Aí nós passamos por 10 anos de uma mudança. Por volta já de 2004, 2008, assim, nós tivemos outra mudança, que foi a questão da indústria. A indústria frigorífica mudou, grandes grupos surgiram e a indústria se concentrou também. Que foi mais uma mudança pela qual o produtor está se adaptando. Dá mais uma achatada naquela renda, mais ou menos isso seria? Sim, que quando a gente olha para a economia, é uma tendência, essa concentração é uma tendência de outros setores também. É só a gente ver, por exemplo, quantas opções de celular nós temos, de operadora de celular. Então, esse é o que a gente fala na economia do oligopólio. O poder, né, esse mercado em algumas empresas. E aí o produtor tem que se adaptar a essa mudança. Então, isso que ele sente agora, que ele tem que aumentar o custo dele total, mas produzindo mais arrobas, o que acontece? Ele gasta mais, e aí a minha pergunta para o produtor, é custo ou é investimento? Mas ele dilui o custo por arroba produzida.